Após anos longe, meus irmãos e eu decidimos retornar à nossa terra natal, Florianópolis. A vida na cidade grande havia nos distanciado, mas a nostalgia de nossas infâncias passadas nas praias e morros da ilha sempre nos chamava de volta. Samuel, Eduardo e Júnior, ou os irmãos inseparáveis, agora reunidos novamente. Nossa jornada de retorno começou com a ideia de uma viagem curta, apenas para revisitar alguns lugares queridos e renovar laços. Escolhemos a beira-mar de São José, um local que nos trazia memórias de tardes ensolaradas e risadas despreocupadas. Contudo, naquela noite, um clima opressor pairava sobre a cidade. O céu estava encoberto por uma densa névoa que parecia surgir do nada. Os postes de luz ao longo da avenida lançavam sombras fantasmagóricas na bruma, distorcendo formas e criando figuras que apenas nossa imaginação poderia entender. Caminhamos em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos, até que Eduardo quebrou o silêncio. Vocês lembram da história da velha casa no fim da avenida? Ele perguntou, um leve tremor em sua voz. A velha casa. Apenas ouvir o nome trouxe um calafrio. Uma construção abandonada, rodeada por lendas e boatos. Diziam que era assombrada, que aqueles que entravam nunca mais saíam os mesmos. Eu ri, tentando afastar a crescente sensação de desconforto. Histórias de crianças. Nada além de contos de fadas, respondi, mas minha voz traía uma ponta de nervosismo. Que tal conferirmos? Sugeriu Júnior, com um brilho desafiador nos olhos. A ideia parecia loucura, mas a curiosidade e o desejo de reviver o espírito aventureiro da infância nos impulsionaram. Caminhamos em direção à casa, a névoa engolindo nossos passos silenciosamente. O vento trouxe um sussurro distante, como se a própria noite estivesse nos advertindo. A casa era ainda mais imponente do que lembrávamos. As janelas estavam quebradas, e a porta principal pendia precariamente de uma dobradiça enferrujada. Ao nos aproximarmos, uma sensação de desespero e tristeza envolveu o ambiente, tornando cada passo mais pesado. Eduardo foi o primeiro a entrar, seguido por Júnior e por mim. O interior estava em ruínas, os móveis cobertos por décadas de poeira e teias de aranha. Um cheiro de mofo e decadência permeava o ar. Exploramos os cômodos, cada um mais escuro e sinistro que o anterior. A luz de nossas lanternas oscilava, criando sombras que dançavam nas paredes como figuras macabras. No porão, encontramos um antigo diário, suas páginas amarelecidas e cobertas de rabiscos confusos. Abrimos o diário, esperando encontrar uma história de uma vida passada. O que lemos, no entanto, foi muito mais perturbador. As páginas estavam cheias de inscrições incoerentes sobre vozes e aparições, pessoas perdidas e sombras que espreitavam à noite. O autor falava de uma presença que os observava, algo maligno que havia tomado conta da casa. Enquanto eu lia em voz alta, algo começou a mudar ao nosso redor. O ar ficou mais frio, e uma sensação de opressão nos envolveu. Eduardo olhou para a porta, seus olhos arregalados de medo. Samuel, o que é aquilo? Ele sussurrou. Olhei na direção que ele apontava e vi uma figura sombria parada no corredor, quase imperceptível na penumbra. Meu coração disparou. Não era a nossa imaginação. Algo estava nos observando. Júnior tentou manter a calma. É só a nossa mente pregando peças. Vamos sair daqui. Mas a figura não se movia. E então, em um instante aterrorizante, ela começou a se aproximar, lenta e deliberadamente. A cada passo, a temperatura caía ainda mais, e o som de sussurros aumentava, preenchendo o ar com um coro de vozes indistintas. Corremos. Nossa única chance era sair da casa o mais rápido possível. Eduardo foi o primeiro a alcançar a porta, mas ela se fechou com um estrondo antes que ele pudesse sair. Gritamos e batemos, mas parecia que a casa tinha vida própria, e ela não nos deixaria escapar. Luzes estranhas começaram a piscar ao nosso redor, e o som de risadas infantis ecoou pelos corredores.
Viramos para trás e vimos que a figura sombria estava mais próxima, agora claramente visível. Era uma mulher, seu rosto distorcido em uma expressão de agonia e raiva. Seus olhos eram 2 buracos negros, vazios e sem alma. Eduardo caiu de joelhos, o medo finalmente o dominando. Júnior agarrou meu braço, tentando me puxar para longe da figura. "Temos que encontrar outra saída", ele gritou. Correndo de volta pelo corredor, encontramos uma janela que ainda estava parcialmente aberta. Com todas as nossas forças, conseguimos forçá-la a abrir mais, e Júnior foi o primeiro a saltar para fora. Eu ajudei Eduardo a sair, e então me lancei para a liberdade. Quando finalmente estávamos do lado de fora, a névoa parecia mais densa do que nunca. Olhamos para a casa, esperando ver a figura sombria nos seguindo. Mas a casa estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Tentamos recuperar o fôlego, nossos corpos tremendo de medo e adrenalina. Eduardo começou a falar, sua voz entrecortada. "Precisamos avisar alguém. Essa casa, e ela é má." Voltamos à cidade, nossos passos apressados e cheios de terror. Quando finalmente encontramos um velho amigo que ainda morava em São José, contamos a ele o que havia acontecido. Ele nos olhou com uma expressão séria. "Aquela casa foi palco de uma tragédia muitos anos atrás", ele disse. "Uma família inteira desapareceu lá dentro. Dizem que a mãe enlouqueceu e tirou a vida de todos antes de tirar a sua própria. Desde então, ninguém se atreve a entrar lá." Nos calamos, as palavras dele ecoando em nossas mentes. Tínhamos despertado algo naquela casa, algo que deveria ter permanecido em silêncio. E agora, a lembrança daquela noite nos perseguiria para sempre. Anos se passaram desde aquela noite, mas as memórias permanecem vívidas. Eduardo se mudou para longe, tentando esquecer os horrores que enfrentamos. Júnior e eu, ainda vivendo em Florianópolis, evitamos qualquer menção à beira-mar de São José. Mas a névoa, aquela névoa opressora, às vezes retorna, trazendo consigo sussurros da casa e da figura sombria que encontramos. E sempre que isso acontece, sabemos que o passado ainda não terminou. Algum dia, de alguma forma, ele encontrará um caminho de volta para nós. As semanas que se seguiram foram uma névoa de ansiedade e medo. Cada um de nós, mesmo em silêncio, sabia que a experiência na casa havia deixado uma marca indelével. Comecei a notar mudanças sutis em meus irmãos e em mim mesmo. Eduardo estava mais recluso, evitava sair à noite e frequentemente tinha pesadelos que o faziam acordar gritando. Júnior, sempre o mais corajoso, agora era assombrado por uma constante sensação de estar sendo observado. Quanto a mim, Samuel, os sussurros se tornaram uma companhia constante. No início, eram apenas na escuridão da noite, mas logo começaram a se infiltrar durante o dia, nas sombras de lugares familiares. Era como se a névoa daquela noite tivesse me seguido, uma presença invisível mais palpável, corroendo minha sanidade pouco a pouco. Certa manhã, recebi uma ligação de Júnior. Sua voz estava trêmula, quase irreconhecível. "Samuel, você pode vir aqui? Algo está errado." Fui imediatamente. A casa de Júnior parecia fria e desolada, como se o ar estivesse mais pesado. Encontrei-o sentado em sua sala, olhos fixos em uma velha fotografia de nossa infância. "Eles estão aqui, Samuel. Eu posso senti-los." "O que você quer dizer, Júnior? Quem está aqui?" "Os espíritos daquela casa. Eles nos seguiram. Eles querem algo de nós." Meu coração disparou. Apesar do medo crescente, decidi que precisávamos fazer algo. Não podíamos continuar vivendo sob essa sombra. Precisávamos enfrentar o que quer que fosse que tínhamos despertado. Decidimos voltar para a casa na beira-mar de São José, mas desta vez, com mais preparação. Pesquisamos em arquivos antigos,
buscando qualquer informação sobre a família que havia morado lá e sobre a tragédia que ocorreu. Descobrimos que a casa pertencia à família Moreira, uma família proeminente que misteriosamente desapareceu há décadas. A história dizia que a mãe, Maria Moreira, começou a ouvir vozes depois que seu marido morreu em um acidente misterioso. Os vizinhos contavam que ela acreditava que o espírito dele a visitava todas as noites, até que ela finalmente sucumbiu à loucura e matou seus filhos antes de tirar a própria vida. As pessoas da cidade evitavam falar sobre isso, e muitos acreditavam que a casa estava amaldiçoada. No entanto, encontramos um contato, um antigo conhecido da família Moreira que estava disposto a nos ajudar. Seu nome era Padre Antônio, um homem de fé e profundo conhecimento sobre o sobrenatural. Fomos até a pequena paróquia onde Padre Antônio vivia, nas colinas tranquilas fora da cidade. Ele nos recebeu com uma mistura de curiosidade e preocupação. Contamos nossa experiência na casa e o efeito que ela tinha sobre nós. Ele nos ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo o sinal da cruz, como se tentando afastar algum mal invisível. Vocês despertaram algo muito antigo e poderoso, disse ele, sua voz grave e calma. Os espíritos daqueles que morreram de forma violenta muitas vezes não encontram paz. E parece que vocês se tornaram o foco da sua ira. Como podemos parar isso? Perguntei, desesperado. Não podemos continuar vivendo assim. Padre Antônio refletiu por um momento antes de responder. Há um ritual. Um exorcismo, por assim dizer. Mas será perigoso. Vocês devem voltar a casa e confrontar esses espíritos. Precisam entender o que eles querem e, se possível, libertá-los de sua dor. Com uma mistura de medo e determinação, retornamos à casa na beira-mar de São José. O clima estava sombrio, e a mesma névoa densa envolvia o local, como se o tempo estivesse parado desde a última vez que estivemos ali. Padre Antônio nos acompanhou, carregando uma sacola cheia de itens sagrados, crucifixos, água benta e velas. Ele nos instruiu a formar um círculo na sala principal, onde as energias eram mais fortes. Cada um de nós segurava uma vela enquanto o padre começava suas orações, sua voz ecoando nas paredes vazias. No início, tudo parecia calmo, mas logo a temperatura começou a cair drasticamente. As velas piscavam, quase apagando-se, enquanto uma brisa gelada atravessava a sala. Então, as sombras começaram a se mover. O ar se encheu com o som de sussurros e gritos, uma cacofonia de vozes angustiadas. A figura sombria da mulher apareceu novamente, seus olhos negros fixos em nós. Eduardo começou a tremer, e Júnior lutava para manter sua compostura. Padre Antônio continuou rezando, sua voz se elevando em força e intensidade. Espíritos atormentados, estamos aqui para trazer paz, ele clamou. Deixem este lugar e encontrem a luz. Mas os espíritos não estavam prontos para partir. A mulher avançou em nossa direção, seu rosto distorcido em uma máscara de dor e raiva. Eu senti uma onda de desespero me atingir, quase me derrubando. O que você quer de nós? Gritei, minha voz se misturando com o coro de gritos. Então, algo mudou. A figura parou, sua expressão suavizando por um momento. Através dos gritos e sussurros, uma voz clara e triste emergiu. Libertem-nos e ajudem-nos a encontrar a paz. Padre Antônio parecia ter entendido. Vocês estão presos aqui por causa de uma dor insuportável. Digam-nos como podemos ajudá-los a se libertar. A mulher olhou diretamente para mim, seus olhos agora mostrando uma tristeza profunda. A dor e a perda, precisamos que vocês perdoem. Perdoem a nossa loucura, perdoem nosso sofrimento. Compreendi, naquele momento, que os espíritos não queriam vingança, mas redenção. Olhei para meus irmãos, e juntos, dissemos as palavras que precisavam ser ditas. Nós perdoamos vocês. Que vocês encontrem paz. A casa pareceu vibrar com nossa declaração.
As sombras começaram a dissipar, e a figura da mulher sorriu antes de desaparecer na névoa. As vozes cessaram, e a temperatura voltou ao normal. Padre Antônio fez o sinal da cruz, e todos nós sentimos um peso enorme ser levantado de nossos ombros. Saímos da casa naquela noite com um sentimento de alívio. Sabíamos que tínhamos feito o que era necessário para ajudar aqueles espíritos a encontrar paz. Eduardo, Júnior e eu ainda carregamos as cicatrizes da nossa experiência, mas agora sabemos que o passado finalmente nos libertou. A beira-mar de São José nunca mais será a mesma para nós. Cada vez que passamos por lá, sentimos uma calma inexplicável, como se os espíritos finalmente tivessem encontrado o descanso que tanto buscavam. Voltamos às nossas vidas, mais unidos do que nunca, e com uma nova compreensão do que significa confrontar nossos demônios, tanto literais quanto figurativos. A casa, agora silenciosa e tranquila, serve como um lembrete de nossa jornada e do poder do perdão e da redenção. O tempo passou, e a vida voltou a um semblante de normalidade. No entanto, a experiência na casa assombrada havia nos marcado profundamente. Cada um de nós, de formas diferentes, sentia ainda o ressoar dos sussurros e o peso dos olhares invisíveis. Mas o mais estranho foi que, mesmo após o ritual, eu sentia que algo não estava completamente resolvido. Uma noite, recebi uma ligação inesperada de um antigo amigo de infância, Marcos, que agora trabalhava como jornalista investigativo em São José. Ele estava fazendo uma matéria sobre lugares assombrados e queria saber se eu poderia compartilhar nossa experiência na beira-mar. Encontramos-nos em um café à beira-mar, o mesmo onde, anos antes, passávamos nossas tardes preguiçosas. Marcos parecia animado, mas havia algo em seu olhar que me preocupava. Depois de algum tempo de conversa casual, ele finalmente abordou o assunto principal. Samuel, há algo que você precisa saber. Na minha investigação, descobri que a casa dos Moreira tem uma conexão com outra história, algo que pode explicar por que os espíritos ainda parecem inquietos. Olhei para ele, intrigado e ansioso. O que você descobriu? Marcos fez uma pausa, olhando ao redor para se certificar de que ninguém nos ouvia. A família Moreira não desapareceu sozinha. Na mesma época, houve um caso de desaparecimento de crianças nas redondezas. Acredita-se que Maria Moreira, em sua loucura, poderia ter raptado essas crianças, e seus espíritos podem ainda estar presos na casa. As palavras de Marcos fizeram meu coração pular uma batida. Então, mesmo com o ritual, não libertamos todos os espíritos? É possível. E se for verdade, aquelas almas ainda precisam de nossa ajuda para encontrar paz. Relutantemente, decidi reunir meus irmãos mais uma vez. Eduardo e Júnior estavam compreensivelmente hesitantes, mas concordaram em enfrentar a casa novamente. Desta vez, levamos conosco Marcos e alguns equipamentos que ele havia conseguido, a câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e até sensores de movimento. Se havia algo mais na casa, nós íamos descobrir. A noite em que escolhemos retornar estava fria e clara, uma mudança notável em comparação com a neblina opressora da nossa última visita. No entanto, a casa ainda exalava uma aura de mistério e tristeza. Entramos na casa com cuidado, nossos passos ecoando nos corredores vazios. Instalamos os equipamentos nas salas principais e começamos a explorar novamente, mas desta vez com um propósito mais claro, e encontrar evidências dos espíritos das crianças desaparecidas. Marcos liderava o caminho, sua câmera gravando cada detalhe. À medida que avançávamos, sentimos novamente a temperatura cair. O ar ficou denso, e as sombras pareciam mais escuras, mais ameaçadoras. Fomos atraídos para o porão, onde encontramos o diário na última vez. Algo naquele lugar parecia chamar por nós. Eduardo, carregando um sensor de movimento, foi o primeiro a descer. De repente, o sensor começou a apitar freneticamente. Há algo aqui, ele disse, sua voz tremendo. Acendemos nossas lanternas e vimos, nas paredes do porão,
desenhos infantis feitos com um giz de cera. Eram representações cruas de crianças, com rostos de medo e tristeza. O coração apertou em meu peito. As crianças que Maria Moreira supostamente raptou tinham deixado essas marcas de seu sofrimento. Marcos começou a gravar tudo, enquanto Júnior e eu tentávamos entender o que estávamos vendo. Esses desenhos parecem pedidos de ajuda, Júnior sussurrou. Então, ouvimos sussurros suaves e indistintos, vindos de todos os lados. As vozes de crianças, chamando por socorro. As luzes de nossas lanternas começaram a piscar, e sentimos uma presença crescente ao nosso redor. Estamos aqui para ajudar, falei em voz alta, esperando que os espíritos pudessem nos ouvir. Digam-nos como podemos libertá-los. Os sussurros ficaram mais intensos, e uma figura começou a se formar no meio do porão. Era um menino, com olhos grandes e tristes. Ele nos olhou, estendendo uma mão etérea em nossa direção. Ajudem-nos, e estamos presos. Eduardo, tentando manter a calma, perguntou, o que devemos fazer para libertar vocês? O menino apontou para um canto escuro do porão, onde uma pilha de detritos se acumulava. Aproximamo-nos cautelosamente e começamos a remover os escombros. Debaixo deles, encontramos uma porta de madeira que parecia levar a uma câmara escondida. Com esforço, abrimos a porta, revelando uma pequena sala atrás dela. Dentro, encontramos brinquedos antigos e roupas de criança, todas cobertas de poeira. A visão era de partir o coração. Marcos, filmando tudo, murmurou, esta é a prova. Maria Moreira realmente prendeu as crianças aqui. Os sussurros ao nosso redor aumentaram, misturados com choros suaves. Liberte-nos, e as vozes repetiam, agora mais claras. Padre Antônio havia nos dado instruções sobre como realizar um segundo ritual, desta vez para libertar as almas das crianças. Com nossos corações pesados, começamos o ritual, rezando e pedindo aos espíritos que encontrassem a paz. Enquanto rezávamos, as luzes das lanternas se estabilizaram e o ar ao nosso redor começou a aquecer. As sombras pareciam recuar, e a figura do menino nos olhou uma última vez, com um sorriso fraco mas grato. Obrigado, e ele sussurrou antes de desaparecer completamente. O silêncio voltou à casa. Sabíamos que algo profundo havia mudado. As crianças, finalmente, tinham encontrado sua paz. Sentimos um alívio enorme, como se um peso tivesse sido tirado de nossos ombros. Saímos da casa com a certeza de que nossa missão estava completa. As gravações de Marcos seriam uma prova irrefutável de que as lendas eram verdadeiras, mas mais importante, que havíamos trazido alívio para aquelas almas perdidas. Voltamos às nossas vidas, mas com uma nova perspectiva. A experiência nos ensinou sobre a importância de enfrentar nossos medos e ajudar aqueles que não podem se ajudar. Eduardo e Júnior começaram a se envolver em trabalhos comunitários, ajudando pessoas que enfrentavam traumas e dificuldades. Marcos publicou sua matéria, que se tornou um marco na história de São José. A casa na beira-mar foi reconhecida como um local de importância histórica e espiritual, um lembrete constante da necessidade de compaixão e compreensão. Eu, Samuel, continuei a ouvir os sussurros de tempos em tempos, mas agora, eles eram suaves e tranquilizadores, como se os espíritos das crianças ainda estivessem ao nosso redor, agradecidos por finalmente serem libertados. A beira-mar de São José nunca mais foi a mesma, mas agora, em vez de um lugar de escuridão e mistério, tornou-se um símbolo de redenção e esperança. E nós, os irmãos que enfrentaram os fantasmas do passado, seguimos em frente, mais fortes e mais unidos do que nunca. A vida retomou seu curso, mas os eventos na beira-mar de São José ainda reverberavam em nossos corações e mentes. Apesar da sensação de paz, eu, Samuel, continuei a sentir uma inquietude subjacente. Algo não estava completamente resolvido. Uma noite, enquanto revisava as filmagens que Marcos havia gravado na casa, percebi algo que me fez gelar.
Em uma das gravações, quando a figura do menino estava nos guiando até a sala escondida, pude ver um rápido vislumbre de uma outra figura, apenas visível por um segundo, na escuridão atrás de nós. Era uma presença mais sombria e ameaçadora, algo que não tínhamos percebido durante a nossa visita. E então, nos registros de áudio, em meio aos sussurros das crianças, ouvi uma voz diferente, uma voz profunda e inquietante que dizia: "Vocês não podem escapar." Mostrei as descobertas para Eduardo, Júnior e Marcos. A preocupação cresceu em seus rostos. Pensamos que havíamos terminado com isso. "O que mais poderia haver?" perguntou o Júnior, visivelmente abalado. Marcos sugeriu uma teoria perturbadora. E se a casa não estiver apenas assombrada pelos espíritos das crianças, mas por algo mais antigo e maligno, algo que estava lá muito antes dos Moreiras? Essa ideia nos atingiu como um balde de água fria. Sabíamos que precisávamos investigar mais a fundo, mas agora, estávamos lidando com algo possivelmente muito mais perigoso. Decidimos procurar mais pistas sobre a história da terra onde a casa estava construída. Visitamos o Arquivo Histórico de São José, vasculhando registros antigos e conversando com historiadores locais. A pesquisa revelou uma história ainda mais sombria e antiga. Antes da construção da casa, o local havia sido usado como um ponto de encontro para cultos religiosos obscuros no século XIX. Esses cultos eram conhecidos por seus rituais macabros e sacrifícios humanos. Acreditava-se que eles tentavam invocar espíritos antigos para obter poder e riqueza. Embora esses rituais tenham sido eventualmente interrompidos pela intervenção das autoridades, rumores persistiram de que algo havia sido despertado, algo que nunca deveria ter sido perturbado. Quando Maria Moreira se mudou para a casa, não fazia ideia de que estava habitando um local marcado por práticas tão terríveis. As vozes que ela ouvia, e que eventualmente a levaram à loucura, poderiam ter sido os ecos dos rituais antigos, ou talvez algo ainda mais sinistro, que se aproveitou de sua vulnerabilidade. "Nós libertamos os espíritos das crianças", disse Eduardo, sua voz carregada de preocupação. "Mas e se há algo que não pode ser libertado, algo que pertence à escuridão?" Com a nova informação, sabíamos que não podíamos simplesmente deixar as coisas como estavam. Precisávamos confrontar a presença maligna que ainda habitava a casa. Voltamos a nos reunir com o Padre Antônio, que ficou visivelmente perturbado ao ouvir nossa nova descoberta. "Se vocês realmente estão lidando com uma entidade desse tipo, será necessário um esforço extraordinário para exorcizá-la. Vocês precisarão de uma forte fé e muita coragem", ele nos advertiu. Padre Antônio nos ajudou a preparar um novo ritual, mais complexo e poderoso, projetado para enfrentar entidades mais sombrias. Ele nos forneceu artefatos sagrados, incluindo um incensário cheio de ervas abençoadas, sal consagrado e amuletos de proteção. Também chamou outros membros da igreja para formar um círculo de oração do lado de fora da casa, enquanto nós estaríamos lá dentro. Sabíamos que esta seria a batalha final. Nos preparamos mental e emocionalmente, sabendo que essa poderia ser nossa última tentativa de libertar a casa, e a nós mesmos, de sua terrível maldição. A noite estava escura e fria quando voltamos à casa. O círculo de oração se reuniu do lado de fora, suas vozes unidas em um cântico contínuo de proteção e força. Eduardo, Júnior, Marcos e eu entramos, sentindo a familiar pressão opressiva do lugar. Padre Antônio liderou o caminho, seu incensário espalhando fumaça perfumada que cortava a escuridão. Nos posicionamos no centro da sala principal, onde as energias pareciam mais concentradas. Começamos o ritual, recitando as orações e espalhando o sal consagrado ao nosso redor. A atmosfera na casa mudou rapidamente. As paredes pareciam vibrar, e o chão tremia ligeiramente sob nossos pés. As sombras se espessaram, formando figuras contorcidas que dançavam ao nosso redor. E então, ele apareceu. Uma forma escura, mais densa que qualquer sombra que já vimos, começou a se materializar. Seus olhos eram poços de escuridão pura,
e um sorriso cruel e distorcido se formou em seu rosto. Era a entidade que controlava a casa, o antigo mal que os cultos haviam despertado. Vocês são tolos em pensar que podem me expulsar, sua voz reverberou pelo espaço, como o trovão. Padre Antônio ergueu sua cruz, sua voz firme e determinada. Pelo poder de Deus, nós ordenamos que você deixe este lugar e nunca mais retorne. A entidade riu, um som que parecia vir de um abismo profundo. As sombras ao nosso redor começaram a se fechar, e senti uma pressão esmagadora em meu peito. Eduardo caiu de joelhos, e Júnior lutava para manter sua posição. Não vou partir sem uma luta, a entidade rosnou. O ambiente ficou insuportavelmente tenso. As luzes de nossas lanternas piscavam, lançando sombras sinistras que pareciam tomar vida própria. Padre Antônio continuava suas orações, a cruz brilhando intensamente, como se estivesse canalizando uma energia que tentava afastar a escuridão. A entidade avançou, seu sorriso se tornando ainda mais horrível. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. Eu fui invocado por sacrifícios, alimentado pelo medo e pelo desespero. Vocês são apenas crianças brincando com forças que não compreendem. Marcos, filmando tudo com mãos trêmulas, tentou capturar cada momento, mas seu rosto mostrava puro terror. Sabíamos que esta era uma luta não só por nossas vidas, mas pelas almas aprisionadas na casa. Eduardo, recuperando-se, agarrou o amuleto de proteção que Padre Antônio nos deu e começou a recitar uma oração que aprenderá de nosso avô. As palavras fluíam dele com uma força que eu nunca tinha ouvido antes. Júnior e eu nos juntamos, formando um coro de vozes que ecoavam as palavras sagradas. A entidade hesitou por um momento, seus olhos de escuridão pura fixos em nós. Vocês acham que palavras podem me deter? Zombou, mas havia um traço de incerteza em sua voz. Padre Antônio aproveitou o momento de fraqueza. Em nome de tudo que é santo e justo, nós comandamos que você parta e liberte esta casa de sua escuridão. A luz da cruz brilhou com uma intensidade ofuscante, e a entidade soltou um grito agudo, como se estivesse sendo queimada. As sombras ao nosso redor começaram a se dissipar, e a pressão no ar aliviou um pouco. Isso não acabou, gritou a entidade, sua forma começando a se fragmentar. Eu voltarei. Com um último grito de raiva e desespero, a entidade se desfez em um redemoinho de sombras, desaparecendo na escuridão. O silêncio caiu sobre a casa, e sentimos um alívio imenso, como se uma pesada nuvem tivesse sido removida de nossos corações. Saímos da casa, exaustos mas vitoriosos. O círculo de oração ainda estava lá, suas vozes agora suaves, uma melodia de esperança e renovação. Padre Antônio sorriu para nós, seu rosto marcado pelo cansaço, mas com um brilho de triunfo nos olhos. Vocês fizeram bem, ele disse, sua voz carregada de alívio. A casa está finalmente livre. O sol começava a nascer, seus raios dourados penetrando a névoa que cobria a beira-mar. A casa, antes um lugar de trevas e desespero, agora parecia tranquila e em paz. Sabíamos que as almas das crianças estavam finalmente libertas e que o antigo mal havia sido banido, pelo menos por enquanto. Marcos revisou suas gravações, ansioso para compartilhar a história com o mundo. As imagens e os sons que ele capturou eram uma prova irrefutável do que havíamos enfrentado e superado. Para nós, a experiência foi um teste de coragem e fé. Eduardo, Júnior e eu voltamos às nossas vidas, mais unidos e fortalecidos pelo que passamos. A beira-mar de São José continuou a ser um lugar especial, mas agora, era um símbolo de superação e renovação. Os eventos da beira-mar de São José se tornaram uma lenda local, contada com respeito e reverência. A casa, embora vazia, foi transformada em um memorial, um lugar de reflexão para aqueles que buscam entender as forças invisíveis que moldam nossas vidas. Eduardo, Júnior e eu nos tornamos defensores da comunidade, ajudando a preservar a história e a lidar com o trauma.
Nossa experiência nos ensinou a importância de enfrentar nossos medos e de lutar pela luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Marcos publicou sua matéria, que se tornou uma sensação, trazendo atenção para a história da casa e para os horrores que enfrentamos. Ele continuou seu trabalho como jornalista investigativo, agora com um novo respeito pelas forças desconhecidas que podem existir no mundo. Quanto a mim, Samuel, continuei a sentir a presença daqueles que ajudamos a libertar. Mas agora, seus sussurros eram de gratidão e paz. A casa na beira-mar de São José estava finalmente em paz, e nós também. Os dias passaram rapidamente após nossa última visita à casa. A beira-mar de São José continuava a ser um lugar de tranquilidade, e a casa, agora vazia de sua escuridão anterior, parecia repousar em uma paz silenciosa. No entanto, ainda sentíamos uma certa inquietude, como se a história ainda não estivesse completamente resolvida. Uma manhã, recebi uma ligação de Marcos. Ele estava animado, sua voz transbordando entusiasmo. Samuel, você não vai acreditar nisso. Enquanto revisava as filmagens novamente, descobri algo que precisamos investigar. Podemos nos encontrar esta noite na beira-mar? Concordei, embora com um pressentimento estranho. À medida que a noite se aproximava, uma neblina suave se instalou sobre a cidade, cobrindo tudo com um véu espectral. Cheguei ao local combinado e encontrei Marcos já esperando, segurando sua câmera com mãos ansiosas. Veja isso, ele disse, mostrando-me a tela da câmera. Nas últimas imagens que gravamos, há algo mais. Uma figura nas sombras, observando de longe. Acho que perdemos algo. Convocamos Eduardo e Júnior para nos juntar na casa mais uma vez. Chegamos à casa com a lua brilhando no alto, lançando um brilho pálido sobre tudo. A atmosfera estava pesada com a expectativa, mas também com uma sensação de despedida. Entramos na casa e seguimos direto para o porão, onde Marcos havia visto a figura nas filmagens. Desta vez, armados com mais conhecimento e um senso de propósito renovado, estávamos prontos para enfrentar qualquer coisa. Quando chegamos ao porão, notamos algo que não havíamos visto antes, uma antiga porta de metal parcialmente escondida atrás de uma pilha de caixas. Como ela escapou de nossa atenção nas visitas anteriores, era um mistério. A porta estava trancada, mas parecia que não era aberta há décadas. Eduardo usou uma alavanca para abrir a fechadura enferrujada, e a porta se abriu com um rangido agonizante. Uma rajada de ar frio saiu da abertura, e uma escada estreita e íngreme levava a um nível ainda mais baixo. Descemos com cuidado, nossas lanternas iluminando as paredes úmidas e cobertas de musgo. O ar estava pesado, quase sufocante, e havia uma sensação de opressão que aumentava a cada passo. No fundo da escada, encontramos uma cripta escondida, uma sala cavernosa com um altar rudimentar no centro. O altar estava coberto com símbolos estranhos e antigos, esculpidos na pedra com precisão perturbadora. Ao redor do altar, havia restos de velas e objetos que lembravam artefatos de rituais. O lugar exalava uma energia antiga e inquietante. Marcos começou a filmar imediatamente, seu rosto pálido mais determinado. Isso é o que os cultos usavam. Este é o verdadeiro centro de tudo. Enquanto explorávamos a cripta, encontramos um diário antigo, escondido em um nicho na parede. Eduardo abriu com cuidado, suas páginas frágeis estalando sob seus dedos. O diário era de um dos líderes do culto, descrevendo em detalhes os rituais que realizaram e os sacrifícios que fizeram para tentar invocar um poder sombrio. Eles estavam tentando chamar algo que chamavam de Guardião das Sombras, leu Eduardo em voz alta. Acreditavam que ele lhes daria poder sobre a vida e a morte, mas em vez disso, ele trouxe caos e destruição. Enquanto absorvíamos essa nova informação, sentimos uma mudança súbita no ar. Uma presença opressiva começou a se formar na cripta. O Guardião das Sombras, o ser que os cultos haviam tentado invocar, estava de alguma forma ainda ligado a este lugar.
Sua essência havia persistido através dos anos, alimentando-se do medo e do desespero que permeava a casa. A figura começou a se materializar diante de nós, uma sombra ainda mais escura que a escuridão ao redor. Seus olhos eram buracos negros, e sua forma parecia pulsar com uma energia malévola. Vocês vieram buscar a verdade, e mais a verdade trará apenas sofrimento, sussurrou a entidade, sua voz ecoando pela cripta. Sentimos o terror se apoderar de nós, mas sabíamos que não podíamos recuar. Júnior, com uma coragem renovada, ergueu o amuleto de proteção que ainda carregava. Você não pertence a este mundo. Nós ordenamos que você parta e nunca mais retorne. O guardião riu, um som que reverberou pelas paredes da cripta. Vocês não têm o poder para me banir. Eu sou o Eterno, um eco de escuridão que nunca será silenciado. Padre Antônio, que havia nos seguido até a cripta, começou a recitar uma oração poderosa, sua voz ecoando como um cântico de esperança contra a escuridão. Eduardo e eu nos juntamos a ele, nossas vozes se elevando em um coro de desafio. A entidade avançou, a escuridão ao seu redor se intensificando. Sentimos a pressão aumentar, como se estivéssemos sendo esmagados por um peso invisível. Sabíamos que esta seria a luta final, ou o último confronto entre a luz e a escuridão. Marcos, ainda filmando, murmurou uma última prece antes de cair de joelhos. A luz das lanternas piscou e apagou, deixando-nos na escuridão total. Mas, mesmo na escuridão, continuamos nossas orações, nossas vozes se tornando a única fonte de luz. O guardião das sombras avançou mais uma vez, mas algo mudou. A força de nossas vozes, a pureza de nossa intenção, começou a enfraquecer sua forma. A escuridão ao seu redor começou a recuar, e ele soltou um grito de raiva e desespero. Com um último esforço, Padre Antônio ergueu sua cruz, que brilhou com uma luz intensa e purificadora. Em nome de tudo que é sagrado, nós ordenamos que você parta e liberte este lugar de sua escuridão. A entidade se desfez em um redemoinho de sombras, dissipando-se em um grito agonizante. A cripta ficou em silêncio, e sentimos a opressão se levantar de nossos corações. Sabíamos que o guardião das sombras havia sido finalmente banido. Subimos de volta para a superfície, exaustos mas aliviados. O sol começava a nascer, seus raios dourados penetrando a névoa que cobria a beira-mar. A casa, antes um lugar de trevas e desespero, agora parecia repousar em uma paz duradoura. Marcos olhou para nós, seu rosto mostrando tanto alívio quanto admiração. Conseguimos, disse ele, sua voz tremendo. Conseguimos. Padre Antônio nos abençoou, suas palavras de gratidão e esperança nos confortando. Vocês mostraram coragem e fé além do que qualquer um poderia esperar. A casa está finalmente livre. Para nós, a experiência foi um teste definitivo de nossa coragem e união. Eduardo, Júnior e eu sabíamos que tínhamos enfrentado e superado o pior, e isso nos deu uma nova perspectiva sobre a vida e o poder do desconhecido. Os eventos na beira-mar de São José tornaram-se uma história de coragem e superação. A casa, agora livre de sua escuridão, foi transformada em um memorial, um lugar de reflexão e renovação. Pessoas de todo o mundo vieram para ouvir a história, buscar compreensão e encontrar paz. Eduardo, Júnior e eu voltamos às nossas vidas, mais unidos e fortalecidos pelo que passamos. Nossa experiência nos ensinou sobre o poder da fé, da coragem e da união em face do desconhecido. Marcos publicou sua matéria, que se tornou uma sensação global, trazendo atenção para a história da casa e para os horrores que enfrentamos. Ele continuou seu trabalho como jornalista investigativo, agora com um novo respeito pelas forças que podem existir além da nossa compreensão. Quanto a mim, Samuel, continuei a sentir a presença daqueles que ajudamos a libertar. Seus sussurros eram de gratidão e paz, um lembrete constante de que, mesmo nas profundezas da escuridão, a luz pode prevalecer. A beira-mar de São José, agora um símbolo de redenção e esperança, floresceu como nunca antes. E nós,
os irmãos que enfrentaram os fantasmas do passado, seguimos em frente, mais fortes e mais unidos do que nunca.